Olá pessoal, vamos falar de lesão de baixo grau persistente. Este é um problema relativamente importante, principalmente se considerarmos o senso comum de que uma lesão de baixo grau persistente merece tratamento pelo maior risco de representar uma lesão de maior gravidade. Vamos ver que isso pode ser verdade, mas numa minoria de casos. Assim, apesar de pouco frequente, quando uma lesão de baixo grau persiste, diferentemente do que esperamos, que é a sua regressão, nos deparamos com um problema. É possível ter certeza de que é realmente uma lesão de baixo grau? Como podemos assegurar a inexistência de uma lesão precursora? É o que passaremos a discutir. Primeiro, vamos a alguns conceitos para saber do que estamos falando. Quando falamos de uma LSIL, estamos falando da expressão citológica da infecção pelo HPV. Já quando falamos de uma NIC1, a neoplasia intraepitelial cervical grau 1, estamos falando da expressão histológica da infecção pelo HPV. Chamamos de lesão precursora uma lesão que tem a alta probabilidade de progressão para o câncer se deixada sem tratamento, no caso, as NIC3. E chamamos de LSIL persistente uma LSIL ou uma NIC1 persistente por 18 a 24 meses. Se as LSIL ou NIC1 são a expressão da infecção e a infecção tende a regredir, por que em alguns casos ela não regride ou fazemos o diagnóstico de uma lesão de maior gravidade durante o segmento? Aqui temos 4 possibilidades. A primeira seria a progressão verdadeira de uma lesão de baixo grau para uma lesão de alto grau. Em segundo ponto, segunda possibilidade seria o surgimento de uma nova lesão. Uma terceira possibilidade seria o superdiagnóstico de uma lesão precursora na biópsia ou espécime obtida em procedimento incisional, incluindo as NIC2 como uma lesão precursora. E o fator que considero preponderante, que é o subdiagnóstico de uma lesão precursora na biópsia ou impressão inicial, tendo um falso diagnóstico de uma NIC1. Nesses casos, a lesão precursora pode ter passado despercebida do colposcopista, ou então a conjunção desses 4 fatores. Aqui temos alguns exemplos de achados colposcópicos, todos com diagnóstico histológico de NIC1. Nesses 3 casos, vemos achados menores dentro ou fora da zona de transformação, o que nos dá razoável segurança de que não há uma lesão de maior gravidade que tenha passado despercebida do colposcopista. Já nesses outros 3 casos, também com diagnóstico de NIC1, não temos tanta segurança, ou porque a zona de transformação não é completamente visível, ou porque há achados menores e maiores em uma área relativamente extensa, e nesses casos, não temos como assegurar que não há uma lesão precursora concomitante e não identificada na biópsia. Buscando evidências na literatura sobre o risco de lesões precursoras em mulheres com lesão de baixo grau persistente, com alguma dificuldade identifiquei esses 5 artigos. Esses 2 primeiros incluíram mulheres com diagnóstico de NIC1, independente do tipo de zona de transformação e da citologia de rastreamento. A frequência de lesões de alto grau, nesses estudos incluindo as NIC2, é maior do que 15%. Já esses outros 3 estudos, que incluíram mulheres com menor probabilidade de terem uma lesão mais importante por terem zona de transformação tipo 1 ou 2, ou incluírem mulheres com citologia de rastreamento ASCII-US ou LSIL, tiveram proporção de lesões de alto grau ou de apenas NIC3 próximo de 1%. Então, conforme mostram esses estudos, se considerarmos qualquer mulher com diagnóstico de NIC1, temos maior proporção de lesões de maior gravidade que podem não ter sido diagnosticadas. Já quando consideramos o risco de uma NIC3 em mulheres com zona de transformação completamente visível e citologia de rastreamento de menor importância, tendemos a encontrar muito menos lesões precursoras no segmento. Esses mesmos estudos buscaram identificar que fatores estavam associados ao encontro de uma lesão de maior gravidade em mulheres com LSIL NIC1 persistente. Todos encontraram a persistência de HPV oncogênico como o fator mais significativamente associado a esse desfecho, o que mostra a validade de usar esse teste na identificação de mulheres com LSIL NIC1 persistente que podem ser portadoras de uma lesão de maior gravidade. Nesses outros 2 estudos, um deles um recorte do ALTS, a presença de uma lesão de maior gravidade em mulheres com LSIL NIC1 persistente esteve associada não só à persistência de HPV congênico,
mas também há uma nova citologia ou colposcopia durante o segmento sugerindo uma lesão de maior gravidade, o que mostra a validade de incluir esses exames nos segmentos de mulheres com LC ou NIC1 persistente. Frente ao maior risco de presença de uma lesão precursora em mulheres com LC ou NIC1 persistente, vemos uma grande consistência nas recomendações. A diretriz brasileira recomenda que, nessa situação, o segmento ou o tratamento são aceitáveis, sendo recomendada a individualização considerando a idade, paridade e preferências da paciente. E, na opção pela continuidade do segmento, mantido o diagnóstico citopatológico de LC, a mulher deverá ser mantida em segmento citológico até que os exames retornem à normalidade. Caso nesse segmento seja obtido um diagnóstico mais relevante, HH, HCIO, HGC ou câncer, a conduta deverá ser definida em função do novo resultado. Na persistência de LCIO por mais de 24 meses, a mulher deve ser reencaminhada para a colposcopia. Outras diretrizes internacionais vão na mesma direção, deixando a decisão de tratar ou seguir a cargo dos profissionais e suas pacientes, mas essas incluem o teste de HPV no segmento. Se o teste se mantém positivo ou a citologia sugere uma lesão de maior gravidade, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia para um novo diagnóstico e, identificada uma lesão de maior gravidade, estabelecer uma nova conduta. Já se ambos são negativos em 6 e 12 meses, a mulher poderá retornar ao rastreamento. Em síntese, e voltando à questão inicial, nós vamos poder afastar a presença de uma lesão de alto grau em mulheres com LCIO persistente através de um segmento adequado e do tratamento excisional na evidência ou suspeita de uma lesão precursora. Muito obrigado e até a próxima.